Olá, tudo bem? Está na hora de eu te contar o porquê que o chinês e o indiano pagam salários baixos aos moçambicanos, no geral, aos africanos. Para quem não sabe, o chinês e o indiano são um dos maiores empregadores na África, em Moçambique, em particular, nos últimos anos. O chinês e o indiano encontraram uma mina de ouro na África, encontraram uma grande oportunidade de crescer seus negócios, de fazer seus negócios. Mas em contrapartida disso, os salários por estes pagos, a mão de obra que aqui encontra são salários baixos que mal dão para poder fazer alguma coisa no final do mês. Mas por quê? Por que o chinês e o indiano pagam salários tão baixos aos africanos, que é a mão de obra que lhes ajudam a explorar os negócios que eles mesmos encontram neste nosso continente, neste nosso país? É claro que existem exceções, é claro que talvez você conheça alguém ou você seja alguém que é contratado por uma empresa chinesa, por uma empresa indiana, mas está a ganhar um salário acima da média. Isso é normal, sim, mas eu estou a falar aqui o que acontece na maioria dos casos, que é um pagamento de salário que, na verdade, não dá para fazer muita coisa, no momento em que o custo de vida em Moçambique especificamente está cada vez mais alto. É cada dia que passa o preço dos produtos a aumentar. Não dá lá para fazer muita coisa para quem recebe, por exemplo, um salário mínimo, que é o mais comum a ser pago, ou seja, a estes empregadores pagarem as suas mãos de obra. É claro que às vezes varia, dependendo da função, dependendo do que você realmente está a fazer, da atividade que você está a fazer, etc. Mas o mais comum é realmente receber salários mínimos quando tu trabalhas para eles aqui. E eu quero te esclarecer um pouco o motivo que faz com que isto aconteça. O primeiro motivo, você já ouviu falar que se você não faz, não espera que alguém faça por ti? Ou mais ou menos, se você não se respeita, não espere que os outros se respeitem. Ou outra coisa, se você não faz coisa X, não exija que os outros façam por ti. Pois bem, os chineses e o indiano realmente chegaram em Moçambique, chegaram na África e encontraram nós mesmos nos pagando salários baixos. E eles não se sentiram, claro, na obrigação de chegar aqui e começarem a nos pagar salários um pouco mais, digamos, dignos, né? Não se sentiram nessa obrigação. Por quê? Porque eles chegaram e nos encontraram, nós já nos maltrataram uns aos outros, já nos pagarmos mal, seja no setor privado, seja no setor público. E eles disseram, opa, esta é a regra do jogo aqui. Entraram também naquilo que é a regra que eles já encontraram aqui. Na verdade, não a regra, né? Mas entraram aquilo naquela, posso dizer, na onda que eles já encontraram nós aqui a fazer. Mas, como disse, são vários motivos. Este é apenas um deles. E o outro, claro, que é o desemprego elevado. A África tem um número muito considerável de desempregados, especificamente no país onde eu vivo, principalmente jovens que procuram por uma oportunidade de emprego e outros acabam nem encontrando. E sem contar que nós também não temos aquela educação de empreender, né? Diferentemente de países em que há muita incentivação na questão do empreendedorismo, nós praticamente não tivemos esta educação desde criança, o que faz com que seja difícil aventurar-se nesse mundo de negócios, etc. Mas a verdade é que o número de desempregados é muito elevado. E sendo o número de desempregados muito elevado, o que acontece? Qualquer oferta que aparece para alguém que está à procura por um emprego, a pessoa acaba aceitando. Porque caso eu não aceite, virá outro e ocupará aquele lugar. Então, independentemente do chinês dizer que vai me pagar um salário mínimo ou sei lá quanto, eu acabo aceitando, no sentido de que, mano, melhor isto do que nada. Sei que você me entende. Mas, além disso, existe outro motivo, que é a questão da mão de obra pouco qualificada. A China é um país desenvolvido. Vou dar um exemplo da China. Sendo um país desenvolvido, digamos que
o chinês vem aqui com uma visão, digamos, muito mais crescente do que a nossa, muito mais ampla do que a nossa. Então é um pouco meio que difícil alguém que está neste país se provar que ele realmente tem qualificações necessárias, ou seja, qualificações acima da média para corresponder àquilo que são as necessidades daqueles chineses. Não necessariamente porque não existem pessoas qualificadas, existem sim, mas a exigência talvez deles seja uma exigência um pouco maior, porque ele está a sair de um lugar onde as coisas não estão no mesmo nível em que estão aqui. Então entra essa questão da mão de obra pouco qualificada e prontos. Se tu não consegues provar que o que tu vales muito, obviamente que ele vai te pagar mal. Por isso eu disse que existem exceções, existem pessoas com certeza que têm qualificações muito mais elevadas e esses fazem parte da exceção. Conseguem se provar para eles que eles realmente são capazes de fazer de forma eficiente e eficaz aquelas que são atividades que eles querem que sejam feitas e são bem pagos. Mas são raríssimos os casos. Na maioria das vezes, na verdade, os salários pagos por estes são salários baixos na sua generalidade, ou seja, meio que para todos. E também existe um outro motivo, que é a maximização dos lucros. Como eu dizia logo no início, na primeira causa, os chineses e indianos chegaram na África e nos encontraram, chegaram em Moçambique e nos encontraram, nós já nos pagamos salários baixos. E ele disse, ok, aqui pagam salários baixos, eu também vou entrar na onda, vou pagar salários baixos e com isso aumento o meu lucro. Por quê? Porque vou ter custos baixos com o pessoal, existem outros custos que eles incorrem, sim, mas na questão do pessoal em específico, vou ter custos baixos e isso vai fazer com que o meu lucro, no final das contas, aumente. E é isso. Acabamos entregando meio que essa questão de acaba meio que havendo essa questão de eles quererem, de todas as formas, maximizar o lucro deles e quem paga por isso são as pessoas que trabalham por eles. E outra questão é a questão de falta de sindicatos fortes, né? Falta de sindicatos, falta de grupos que realmente incentivem a essa questão de pagamento de bons salários aos trabalhadores e etc, né? Por exemplo, no meu país, eu não conheço nenhum grupo que realmente esteja, ou seja, um grupo que se dedica a isso, né? Que se dedica a essa questão de lutar pelos direitos do trabalhador, etc. Até que podem haver certos grupinhos, mas não é lá algo muito forte que acontece, não é algo que talvez cause um grande impacto, né? Pelo aquilo que eu sei. E em último lugar, temos a questão dos acordos de investimento mal negociados. O chinês e o indiano, quando chega na África, quando chega em Moçambique, não entram do nada. Não entram, não caem do céu, bum, caiu, estou a fazer meu negócio aqui, etc. Eles têm que negociar. Tem entidades competentes que fazem com que aprovem, que eles façam seus negócios aqui, etc. E às vezes esses acordos são mal negociados. Até que eu talvez não diria que são mal negociados. Acredito que poderia dizer que são mal negociados por parte daquilo que serão os benefícios dos, digamos, dos moçambicanos, dos que serão empregados por ele, etc. Mas acredito que há um certo grupinho de lá do topo que realmente se beneficia disso, que realmente se beneficia da vinda desses estrangeiros, né? Estrangeiros não me entendam num mau sentido, né? Digo estrangeiro porque realmente não é alguém que faz parte do país, dos países, né, africanos. Obrigado por assistir esse vídeo. Peço que se inscreva no canal para não perder nada por aqui. Vem por aí muita novidade que você não pode ficar por fora dela. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você estar a par de tudo que vai acontecer por aqui. Um grande abraço e tchau, até o próximo vídeo.